Olá! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa história bem interessante, que surgiu, olha só, da experiência de um usuário iniciante com o Linux. É sobre a segurança do Kubuntu 2404 LTS, a versão de suporte longo. Exato. E temos um relatório bem detalhado, viu? Feito com a ferramenta Uazo. Ela escaneou uma instalação limpinha, sabe? Acabada de fazer do Kubuntu 2404. Uhum. E, para surpresa de muitos, encontrou várias vulnerabilidades classificadas como críticas e altas. Pois é, e essa surpresa é o ponto central, né? A pessoa que fez a análise se descreve como iniciante. Certo. E ela esperava, naturalmente, um sistema seguro logo de cara. Ainda mais sendo LTS, né? Suporte de longo prazo. Claro, sigla passa essa ideia. Exatamente. E encontrar essas falhas mais sérias logo de cara, bom, abalou a confiança, a ponto que essa pessoa considerar voltar para o Windows, o que é um sinalizador importante, né? Nossa, sério? Voltar para o Windows? Isso mostra um desafio para a adoção do Linux no desktop, talvez. Pode indicar isso, sim. Levanta questões sobre o que realmente significa padrão e LTS para a segurança do usuário comum, aquele que não é, digamos, um especialista em segurança. Entendi. Ok, então vamos abrir essa caixa. O que exatamente essa análise com o azul encontrou de mais, assim, preocupante? Olha, foram várias coisas, mas começando pelas críticas, a análise achou vulnerabilidades em componentes bem comuns que muita gente usa. Por exemplo, Por exemplo, no FreeRDP. É uma biblioteca usada para conexões remotas, sabe? O Remina, que é um cliente gráfico popular, usa o FreeRDP por baixo dos panos. sim, para acessar outro computador. Isso. E lá encontraram algumas falhas, tipo a CVE 2024-32665 e a CVE 2024-32039. São códigos para identificar unicamente, né? Sim, o CVS. Essas falhas poderiam, permitir que um atacante lesse dados que não deveria, fora da área permitida, ou até, em alguns casos, executar código malicioso na máquina. Puxa vida, então só de usar uma ferramenta para acesso remoto já poderia ter um risco crítico ali. Potencialmente, sim. Numa instalação padrão, sem atualizações imediatas, né? E não foi só isso. O FFmpeg também apareceu. O FFmpeg é super usado para vídeo e áudio. Fundamental. Players como o VLC, que é muito recomendado, dependem dele. E encontraram problemas críticos lá também. Que tipo de problema? Coisas como o Integer Overflow, que é a CVE 2024-35366, e Double Free, CVE 2024-35368. São falhas que podem levar a travamentos, o famoso crash, ou pior, Pior como? comprometer o sistema só por processar um arquivo de mídia, um vídeo, um áudio, que parecia inofensivo. Até o GIMP, editor de imagens, tinha o CVI crítico mais antigo lá listado. Caramba! Então, tarefas super comuns, tipo assistir a um vídeo que baixei ou me conectar no PC do trabalho, poderiam expor meu sistema. Exatamente. Essa é a implicação direta. E olha, além dessas críticas, tinha um número bem expressivo de vulnerabilidades de alta severidade. E onde elas estavam? O destaque negativo, infelizmente, foi o próprio kernel do Linux, o coração do sistema operacional. Falha no kernel é sempre mais tenso, né? Com certeza, a versão analisada, que era 6.11.025-generic, tinha dezenas de CVEs associados. Muitos deles eram do tipo Use After Free, ou UAF. UAF. O que é isso, de forma simples? É basicamente quando o sistema tenta usar um pedaço de memória que ele já tinha liberado, devolvido. É como tentar usar algo que não existe mais ali. E qual o risco disso? Pode causar instabilidade, travamentos, ou, em cenários mais exploráveis, pode ser uma porta de entrada para ataques que buscam escalar privilégios, ou seja, ganhar controle total do sistema. Entendi. Ganhar acesso de administrador, por exemplo. Isso. Encontraram até uma falha mais antiga, mas ainda relevante, no módulo NTFS3, para acessar partições Windows, a CVE 2022-3238, que também poderia permitir essa escalada de privilégios. Nossa, e fora o kernel, que outros pacotes padrão que vem ali na instalação mostraram problemas de alta severidade? Vários outros. Partes essenciais do ambiente gráfico KDE, que é o padrão do Kubuntu, né? Ele usa o Qt por baixo. São a biblioteca Qt, mesmo. Pois é. O VLC,
De novo, o BlueZ, que cuida do Bluetooth, o PAN, sistema de autenticação. Autenticação, isso é crítico também. Sim. O Poppler, para ler PDFs, o OpenSSL para criptografia, até ferramentas como YDLP e XDG Úteis apareceram na lista com problemas de alta severidade. Uau, é uma lista longa. E os tipos de falha variavam? Sim, bastante. Desde coisas que poderiam causar negação de serviço, ou seja, travar o sistema ou um serviço específico, até vazamento de informações, corrupção de memória, que pode levar a comportamento inesperado ou ser explorado para ataques. Percebo um padrão aqui. Parece que muitas dessas falhas não são só nos aplicativos que a gente usa diretamente, mas nas bibliotecas, nas ferramentas que eles usam por baixo, né? Exatamente. E isso, para mim, é um dos pontos mais fascinantes dessa história toda. Mostra muito claramente o risco na chamada cadeia de suprimentos de software. Cadeia de suprimentos. Explica um pouco melhor. É a ideia de que um software depende de vários outros componentes, bibliotecas, ferramentas. Uma falha numa biblioteca base, como o Qt ou o FFmpeg, não afeta só um programa. Afeta potencialmente dezenas, talvez centenas de aplicativos que dependem dela. Entendi. E aí, corrigir fica mais complicado, imagino. Fica. Exige uma coordenação, atualizações em cascata. E a experiência do usuário iniciante, a frustração dele, reflete justamente essa complexidade, sabe? A expectativa do LTS seguro versus a realidade de ter vulnerabilidades conhecidas ali na instalação padrão. Faz todo sentido. Tá. Então, resumindo, o que esses riscos todos, críticos e altos, significam na prática para alguém que está usando o Kubuntu 2404 no dia a dia? Olha, significam perigos bem concretos, infelizmente. Primeiro, risco de vazamento de dados pessoais ou sensíveis. Segundo, instabilidade. O sistema pode travar, ficar lento, aplicativos podem fechar sozinhos por causa de corrupção de memória ou DOS. Chato, mas talvez não tão grave quanto o vazamento de dados. Depende. Mas tem mais. Risco de ataques remotos, explorando falhas como as do FreeRDP ou talvez do Bluetooth. Alguém de fora acessando a minha máquina. Potencialmente. E também ataques locais, onde alguém que já tem um acesso limitado a uma máquina tenta ganhar controle total explorando falhas no kernel ou no PAN, por exemplo. Então, o cenário não é trivial. Definitivamente não. E claro, abala a confiança no sistema, como a gente viu no relato original. A ideia do LTS como sinônimo de segurança pronta para usar fica arranhada. É um lembrete importante mesmo que LTS e padrão não são garantia automática de segurança absoluta, né? Mas, assim, tem solução, certo? Não é o fim do mundo. Não de forma alguma. E a boa notícia é que a comunidade Linux e a Canonical por trás do Ubuntu Kubuntu têm recomendações claras. A defesa número 1, e isso não é novidade, é... Atualizar. Exatamente. Manter o sistema rigorosamente atualizado. Rodar sudo apt update and sudo apt full upgrade regularmente tem que ser um hábito. Entendi. Muitas dessas falhas que apareceram no relatório inicial do Azul provavelmente já foram corrigidas nas atualizações que saíram depois da instalação. Ah, bom saber. Então a correção chega. Sim, a maioria das vulnerabilidades conhecidas em software de código aberto eventualmente recebe correção. O ponto é aplicar essa correção. E para os desenvolvedores da distribuição fica o recado, talvez de auditar melhor o que entra por padrão, repensar alguns pacotes e comunicar melhor sobre o estado da segurança. Então a chave é mesmo a atualização constante por parte do usuário. É a principal linha de defesa, sem dúvida. Essa situação toda, ela acaba expondo aquela tensão clássica, né? Entre oferecer muita funcionalidade, muita conveniência logo de cara... Facilidade de uso. Isso. Versus garantir a segurança máxima out of the box. É um equilíbrio difícil. Mas a transparência sobre essas vulnerabilidades, como nesse relatório, embora possa assustar num primeiro momento, é crucial. É isso que permite a melhoria contínua do ecossistema. Verdade. Bom, acho que cobrimos bem os pontos principais. Fica então uma reflexão final, talvez, o quanto essa descoberta vinda de um iniciante desafia aquela imagem que às vezes se tem do Linux como inerentemente seguro para o usuário comum sem que ele precise fazer nada. Boa pergunta. E até onde vai a responsabilidade da distribuição, do Kubuntu nesse caso, e onde começa a responsabilidade do próprio usuário em manter seu sistema seguro, em fazer essas atualizações que você mencionou. É algo para a gente pensar, né?